Olá, bem-vindo ao Regline. É um episódio pontual que visa explicar o decreto do governo que foi aprovado no dia 31 de dezembro de 2025, que diz que daqui para frente vai ser o Instituto de Cereais de Moçambique a fazer a importação de arroz e trigo, que são produtos muito usados na dieta diária dos moçambicanos. O arroz como produto final, o trigo como matéria-prima para a produção do pão. Quem vai espreitar para a cesta básica dos moçambicanos encontra muito bem estes produtos como sendo essenciais. O que sucede é que antes, quem fosse importador fazia a importação por si mesmo, sem necessariamente uma intervenção do Estado neste processo. É o que vai mudar agora. Sucede que, aparentemente, isso contraria um mercado, uma economia de mercado. Não é suposto, ou pelo menos tanto quanto se compreende a nível econômico, não se espera que o agente econômico chamado Estado substitua os outros agentes, nomeadamente o setor privado. O que o governo justifica é que o setor privado estava a propiciar corrupção da qual resultava a lesão ao Estado em mais de 100 milhões de dólares norte-americanos, o que vai para lá de 60 mil milhões de dólares norte-americanos anualmente. A questão que se coloca é proporcional à medida? Justifica-se que o Estado substitua o setor privado em nome de correções? O nosso convidado para hoje é o Dr. Luís Job Fazenda, ele que é o diretor-geral do ICM, é jurista, mas convido-lhe a fazer uma análise não só técnico-jurídica, porque senão depois... mas uma análise do ponto de vista do impacto disto na vida das pessoas, desde os próprios empresários, assim como os consumidores. A primeira questão que eu lhe coloco é: não estamos a deitar fora a Constituição da República, que fala da preservação ou da coexistência do setor público, privado, setor social, incluindo o cooperativismo? Bem, vou cumprimentar-lhe, Chave, e agradecer pelo convite, felicitar pelo programa e pelo espaço de análise que mantém. Isso é muito bom, significa que a veia continua lá. Então, em relação à questão que coloca, primeiro gostaria de contextualizar um pouco o que efetivamente acontecia, os malefícios que efetivamente aconteciam e depois por que o Estado acabou depois tomando esta medida. Olha, quando esteve a fazer a introdução fez menção à questão das perdas e queria fazer aqui uma pequena retificação. Não era necessariamente por prática de corrupção, necessariamente, mas era mais subfaturação e evasão fiscal. É verdade que pode ser práticas corruptas, pode deixar associadas que depois podem gerar isso, mas a quantificação feita é mais pela evasão fiscal e pela subfaturação que eram feitas pelas empresas, que algumas empresas, não todas, e aqui sempre faço a questão de ressalvar que nem todas as empresas agiam de forma incorreta neste mercado. Há muitas empresas a pagar seus impostos e nós, como governo, estamos satisfeitos com a sua atuação relativamente àquelas que trabalham de forma correta, honesta e estão a pagar os seus impostos. Mesmo na questão da importação destes cereais, há empresas que agem corretamente. Há empresas que agem corretamente, isso é muito importante dizer, porque senão não estaríamos a ser correto, a dizer que todas as empresas agem de forma ilícita. Mas é importante realçar que, olha, o Estado moçambicano, durante muito tempo, podemos recuar uns 5 anos, só para ter uma ideia, foi perdendo valores que rondam nessas casas de 100 milhões de dólares ano, ou mais até, na questão de subfaturação e na questão de evasão fiscal. E eu explico em que termos. Nós tínhamos operadores que adquiriam arroz na Tailândia ou no Vietnã. No Vietnã a quantidade adquirida é pequena, porque trabalha-se mais com arroz perfumado e o arroz aquela que é consumida mais pela classe alta em Moçambique, mas média alta. Mas tínhamos arroz que era importado, por exemplo, da Tailândia ou da China ou da Índia. Entretanto, a fatura final que chegava a Moçambique era uma fatura de Dubai ou das Maurícias, ou seja, dos paraísos fiscais. Okay. Dos paraísos fiscais.
E esse arroz era comprado, por exemplo, a 380 toneladas, 380 dólares a tonelada, mas aqui chegava a quase com um valor um bocado mais empolado. Esse é um dado. O outro, isso não acontecia só uma vez. Daquilo que é o estudo que foi feito, e esse trabalho foi feito mesmo com o pessoal da segurança que está a trabalhar e mesmo o próprio Ministério, é possível ver nos mapas que nós temos casos de arroz importados de Dubai, arroz importado dos Emirados Árabes Unidos, arroz importado de Singapura. Alguém dizia que Singapura é um país extremamente pequeno para produzir arroz e importar para Moçambique mais de 60 mil toneladas no determinado ano. Tinha já arroz importado de Dubai. Estranhamente o deserto agora está a produzir arroz e importar para Moçambique. Isso, na verdade, seria o que consegue-se perceber claramente que não é arroz. Não é do sítio onde ele vem. Para além disso, nós tínhamos situações que já... Portanto, as pessoas fingiam que o que estavam a importar era arroz? Primeiro, tínhamos uma situação de importarem da Tailândia, mas dizer que veio de Dubai. Por quê? Porque ele emite... compra 380 dólares a tonelada, depois vai para Dubai, emite uma fatura de Dubai que chega a Moçambique e é registrado como arroz de Dubai. E é registrado aqui a Moçambique a 480 ou 420 ou 450 dólares a tonelada. Mas por que faziam isso? Para poder exportar ilegalmente divisas, mas também para poder subfaturar e a fatura que chegar a Moçambique. Ou seja, o interesse é a exportação de divisas, não perca de vista. O interesse era a exportação de divisas. Então, as divisas eram exportadas, eram retiradas dessa forma. Alguém poderá dizer, mas fazenda, são 100 dólares por tonelada. Se multiplicar, Moçambique, atualmente as estatísticas dizem que nós consumimos cerca de 500 mil toneladas de arroz ano. Que depois, mais à frente, vou explicar que isso é um pouco estranho, olhando para a realidade dos angolanos, dizem que consomem 400 mil toneladas, e tem uma população maior que nós. Pois. Em princípio, tem um PIB maior. Tem um PIB maior, tem um poder de compra maior. Sim. Então, uma inflação maior. Numa matemática básica, seria um pouco estranho que nós tivéssemos a consumir mais arroz que os angolanos. Mas temos esta situação e também temos a situação de alguns contentores ou barcos onde vinham o arroz ter lá outros bens que não são necessariamente arroz. Eram declarados como arroz, mas chegava aqui sem necessariamente ser arroz. E também outras situações, tínhamos caso de semente, era declarado semente de arroz para pagar baixo o imposto, mas depois via-se que era arroz efetivamente. E temos uma outra situação, que era declarar que arroz que entrou em Moçambique era de 50% partido, mas era um arroz de 25% partido. E o valor do imposto ser mais baixo. Consequentemente, o Estado, neste processo, só ia perdendo dinheiro. Eu acho que o mais sensato seria, provavelmente, a classe jornalística, num trabalho de investigação mais aturada, fazer isso junto dos bancos. É um trabalho que foi feito recentemente por a comunicação social, que depois apurou que, afinal, o Gergelim, que saía de Moçambique, não pagava os impostos aqui. Mas e aí nós conseguimos só ainda a caminhar para chegar à fase de explicar que, olha, diante desta situação, nós tínhamos o Estado a perder essas divisas. E atualmente foi aprovada uma medida restritiva, um decreto 51/2025, que aprova as medidas restritivas que o governo adotou para salvaguardar a questão das divisas, diante da escassez das divisas que nós tínhamos. E dentro desta medida estabelece no seu artigo 6º, acho que é isso, número 2 do artigo 6º, que o Ministro da Economia deve aprovar normas que estabelecem regras sobre importação de determinados bens sujeitos à restrição quantitativa. E uma dessas medidas foi esta que o Ministro, a partir do plano ministerial, indigitou o ICM, o governo neste caso, indigitou o ICM como aquela entidade que vai fazer a importação deste bem estratégico. Não é um fato isolado. Isso acontece em Moçambique, acontece em Angola, acontece no Zimbábue, acontece no Egito, e acontece na Indonésia, acontece no Nepal, ou seja, e na Tanzânia. Moçambique não está aqui a criar uma situação ex novo no mercado,
uma prática que nunca se viu antes, como está a tentar transmitir a ideia de que Moçambique está a pontapear todas as regras da economia. Não. Tudo bem, mas estou fazendo. Se bem que, para ser honestos, a coisa não deixa de ser errada só porque outras pessoas já fizeram, né? Não, então, estou a transmitir que, olha, existem práticas similares a essas que estão a ser feitas noutros países. Mas em Moçambique nós fazemos com os combustíveis. Sim, faz-se com os combustíveis. Existe desde sempre também uma crítica em relação a essa prática em relação aos Mas a crítica é sobre a questão de acrescentar preços, não sobre o processo de importação de combustível. Se está lembrado, Moçambique já chegou a não ter combustível. Sim. Moçambique chegou a uma fase em que, na fase, tinham-se organizado em sindicatos para a importação de combustível, ou não pagava e tudo ficava de qualquer maneira. Até que criou-se o modelo da Hemopetro, que está a ser replicado na Tanzânia. Os tanzanianos vieram aqui, aprenderam de tal sorte que nós nos esquecemos de problema de escassez de combustível em Moçambique. O que acontece no Zimbábue, o que acontece em alguns outros países de Interlândia. Em Moçambique não tens esse problema, porque tens uma unidade que vai fazer a compra do combustível, disponibiliza em função da necessidade, que é o que nós vamos fazer, em função da necessidade de cada um dos importadores. Ou seja, o Estado não vai acordar, ou seja, o ICM não vai acordar amanhã a dizer vou importar 50 mil toneladas. Portanto, vai ser solicitação dos próprios importadores. Mas para não nos perdermos aqui em relação à medida, já vamos para os procedimentos que vão ser utilizados. Disse e eu anotei muito bem, eu fiz questão de perguntar, que era para ficar anotado, que não são todas as empresas que tinham estas práticas nefastas. E ainda bem que é jurista. Nós, quando, como Estado, decidimos adotar esta postura justamente para fazer face a um grupo que estava a agir mal em relação ao assunto, não estamos a presumir uma culpa coletiva. Não estamos, até a pontapear a presunção de inocência dos outros que eventualmente não estavam. Não teria sido mais fácil, estou fazendo, identificar esses que estavam a agir mal, trabalhar com eles no sentido de comprovar que eles estão a fazer mal as suas coisas e deixar a economia funcionar normalmente, do que eventualmente submeter outras empresas que não estavam neste esquema a um processo com o qual se calhar não se sentem confortáveis. Eu vou lhe responder isso de uma forma muito simples. Olha, há informações que eu não posso dar aqui por razões de decoro profissional, mas as medidas de salvaguarda, porque aqui é importante enquadrar o contexto. Moçambique não acordou, resolveu, esta medida não é necessariamente uma medida punitiva ou resultante não é uma medida sancionatória. Atenção, é uma medida de salvaguarda que ao nível do comércio internacional é permitido ser tomada com o objetivo de salvaguardar a indústria nacional e a produção nacional. As medidas de salvaguarda, depois podem ver com mais calma, eu falo isso com alguma propriedade porque eu em tempos fiz uma consultoria para o Ministério da Indústria e Comércio sobre as medidas de salvaguarda e tive a oportunidade de verificar ao nível daquilo que seria as medidas de salvaguarda, seja na região. Fizemos um trabalho ao nível nacional sobre este trabalho, sobre esta questão. As medidas de salvaguarda são, aliás, um exemplo claro de uso de medidas de salvaguarda que o Trump fez, vem fazendo. Nós criticamos, não é apropriado, mas aquilo é uma medida de salvaguarda. Pode estar a ser aplicado de forma exagerada, mas é uma medida de salvaguarda. E as medidas de salvaguarda têm elas tarifárias e não tarifárias. Outra solução que pesaria no bolso direito do cidadão seria o Estado dizer assim, olha, já que há indício de subfaturação, eu vou aumentar a taxa para restringir a importação. Aumentando o imposto sobre os produtos importados, esse custo seria repassado ao consumidor final. Mas por que essas são as duas opções? O Estado, como sendo aquele que tem toda a força, o Estado é a entidade a quem nós, os cidadãos, demos toda a força, incluindo a coerciva. Não era melhor o Estado fazer uma investigação usando todas as suas entidades, identificar as pessoas que estão fora da conduta ou estão numa conduta marginal? Por isso que eu estou a explicar. E garantir que as coisas, os processos estejam a correr da forma que seja confortável e seja aparentemente legal para toda a gente. Porque é verdade que há, como está a explicar, há espaço legal e tudo mais, mas às vezes costuma-se dizer que a mulher de César não só deve ser, como também precisa de parecer. E neste caso não parece. Exato. Eu lhe explicava que
Nós estamos em fase de medidas de salvaguardas, que são medidas restritivas, temporárias, tomadas pelo Estado para resolver um problema concreto. Portanto, isto é temporário. As medidas de salvaguarda são temporárias. O Estado deve avaliar, vai depois daqui a algum tempo avaliar o funcionamento dessas medidas. Se o Estado entender que as medidas não estão a funcionar, elas depois serão revogadas, ou serão, se elas estiverem a funcionar, vão ser renovadas. As medidas de salvaguarda, pela sua natureza, são temporárias. Esta medida em particular, de que o ICM passa a importar com exclusividade os cereais, arroz e trigo, é temporária? É uma medida temporária. É uma medida temporária. Não é uma medida, ou seja, ela depois de algum tempo o Estado vai fazer uma avaliação, ver se ela está a funcionar, quais são os ganhos, ou seja, aquilo que o Estado pretendia reparar, tendo conseguido feita a reparação, e uma coisa que vai acontecer é disciplinar o mercado. É disciplinar o mercado. Por isso é que eu explicava que, olha, na situação em que nós estamos com problemas de divisas. Com problemas de divisas que o país tem, e as divisas que tem em Moçambique é para comprar todos os bens e serviços. Não é só para comprar comida, é para comprar combustível, para comprar medicamentos, tudo que nós olhando para aquilo que é a realidade do nosso país, boa parte do que nós temos vem é importado. O que nós estamos também a tentar transmitir para os próprios operadores da área é fazer investimento localmente. É fazer investimento localmente, ou seja, nós não podemos reclamar o direito de ser um país importador. Pelo contrário, nas relações que nós estamos a estabelecer com os Estados, porque agora o Estado está estabelecendo relações, acordos com os Estados para importação, uma das coisas que nós estamos a fazer, e principalmente nessas visitas que o chefe de Estado faz, é convidar o investidor estrangeiro a vir fazer um investimento em Moçambique. Porque boa parte dos importadores são estrangeiros. Okay. Boa parte dos que fazem importação são estrangeiros. Ou seja, os estrangeiros vêm para Moçambique, levam as divisas de Moçambique, trazem arroz, mas podiam muito bem chegar em Moçambique, investir na agricultura, para que a produção seja nacional, como fizeram os chineses na bacia do Limpopo. É isso que nós, como moçambicanos, temos que defender. Isso vai gerar mais trabalho, vai gerar uma maior capacidade interna, menor pressão sobre as divisas. Evidentemente que eles, enquanto empresários, vão fazer a exportação do seu lucro, etc, etc. Isso é diferente do que acontece atualmente. Mas há uma questão aí que estou fazendo, eu peço desculpas por cortar-lo, que está relacionada com a confiança. Por que o moçambicano deve acreditar que o Estado é mais confiável do que o setor privado? E permita-me contextualizar. Nós já tivemos uma situação parecida com o feijão Boer, em que exportávamos feijão Boer para a Índia, e o feijão Boer faz parte da dieta diária dos indianos, mas vimos uma confusão sobre a qual acho que nós dois já falamos muitas vezes. Porque permitiu-se que entrassem lá cartéis. O que nós estamos a fazer é combater esses cartéis. Só que esses cartéis entraram numa situação em que o Estado estava lá com os olhos a fazer o controle das exportações do feijão Boer. O modelo era completamente diferente. Era diferente. Mas estava lá o Estado. E as coisas aconteceram como aconteceram. E, aliás, no parecer da Autoridade Reguladora da Concorrência, este também é risco. Este ponto que é levantado como sendo um risco da possibilidade de haver corrupção. E não somos necessariamente um Estado livre de corrupção, em que a pessoa diga, o Estado menos corrupto do mundo que somos nós. O que é que faz o moçambicano acreditar que o Estado é mais confiável do que os empresários? Há uma pergunta simples, fez menção ao parecer da ARC. Em qual das partes pode haver corrupção? Um exemplo. Porque é muito fácil dizer que pode haver corrupção. A minha questão é, em qual das partes pode haver corrupção? Eu quero lhe explicar como vai funcionar. O meu colega da ARC correu escrever um parecer. O documento foi publicado dia 4, ele dia 6 já tinha um parecer de 12 páginas, estranhamente. É meu colega no Conselho Consultivo. No dia que eu fiz a apresentação do Conselho Coordenador, ele estava lá e eu falei com ele. Não me consultou, violando o direito contraditório. Por isso é que foi falar coisas que não correspondem à verdade. Por exemplo, a ideia de que nós vamos substituir os importadores, eles já vão deixar de existir, não é verdade. Os importadores registram-se no ICM, apresentam as quantidades, as garantias bancárias,
ou seja, o dinheiro que vai se comprar o arroz é o dinheiro dos próprios importadores. A única diferença é que o Estado vai substituir as empresas intermediárias que existiam, no seguinte termo. Já não, ou seja, vai eliminar, não substituir, vai eliminar essas empresas. Porque nós vamos falar com a Singapura, vamos falar com a Tailândia, queremos 30, 40, 50 mil toneladas de arroz. A demanda. Exatamente, em função daquilo que vamos ser apresentado. E tem um outro elemento importante que nós apresentamos na reunião com os importadores. Nós vamos apresentar os preços de referência disponíveis no mercado internacional. Se um dos importadores disser, olha, eu descobri o preço mais barato na China para arroz desta qualidade, temos 10 variedades de arroz desta variedade, nós vamos comprar lá. Onde é que há a corrupção, Tita? Existiria a corrupção se nós estivéssemos a distribuir ali, vamos lá, cotas, dizer que pagou para o nome dele estar a importar arroz. Não precisa fazer isso. Ele só tem que ter dinheiro no banco, ter credibilidade com o seu banco, fazer o pedido ao nível do ICM. Evidentemente que o pedido, nós somos um país, enquanto Estado, temos a responsabilidade de fazer as importações. Normalmente se obedece um calendário de 3 em 3 meses, porque leva mais ou menos 45 dias para o arroz, entre o pagamento, a embalagem, a encomenda, a organização, até chegar a Moçambique, já vamos falar de mais de 60 dias. Então, 3 meses antes, nós fazemos a encomenda do outro trimestre. Tem um prazo que as pessoas vão apresentar aquilo que são os seus documentos, aquilo que são os seus interesses, vamos lá, as suas garantias bancárias, e nós usaremos essas garantias bancárias para comprar o arroz, porque o Estado não vai usar o orçamento do Estado para comprar arroz. Eles saberão do preço. A única coisa que vai acontecer, isso vai cobrar uma taxa por prestar esse serviço. E alguém pergunta, mas sabendo, estou fazendo, se cobrar uma taxa, então o arroz vai ser mais caro. Não é verdade, porque eu, em vez de pagar uma fatura de 480 dólares a tonelada, vou pagar uma fatura de 350, que é a fatura real. Então, não haverá. É muito fácil. Normalmente, sempre quando falamos do Estado, envolvemos sempre onde há corrupção. É agora. Tudo bem. Agora há um cartel, há corrupção, porque nós temos informações de que há entidades que nem sequer trazem o arroz, mas os seus carimbos são feitos. Recebe-se, confirma-se que recebeu-o arroz enquanto não existe arroz. Nós sabemos que ilegal de exato, sabemos também que quando chega navios, as organizações são, quer dizer, os empacotamentos são feitos durante toda aquela noite, tem que se fazer tudo aquilo. Mas um outro dado importante é que não faz sentido o arroz que vem para Moçambique ser empacotado na Índia. Onde é que deve ser empacotado? Tem que ser empacotado em Moçambique. Tu crias fábricas de empacotamento em Moçambique, geras postos de trabalho, o arroz vem a granela, é empacotado aqui, os moçambicanos vão ter trabalho, etc, etc, vai se gerar mais postos de trabalho, e as receitas resultantes das taxas que nós vamos cobrar, nós vamos abrir linhas de créditos para produção, financiar jovens moçambicanos para ter acesso à produção do arroz. Pois. Como nós temos uma linha de créditos com a HPI, os jovens moçambicanos vão lá, pedem crédito. É verdade que a linha não é robusta, mas de algum lado nós temos que criar capacidade interna. Mas estou fazendo. A evasão fiscal é uma situação anômala. Não é o que devia ser. E quem combate o crime não é o ICM, de certeza. Não sou jurista, mas isso pelo menos consigo perceber. Ora, em condições normais, sem evasão fiscal, sem subfaturação, o que se estaria a pagar são $300 sem nenhuma outra taxa. Certo. Sem taxa adicional ao ICM. Por que então o Estado não criou condições de eliminar a situação anômala sem precisar de indigitar o ICM para agir como intermediário? Por que o ICM tem de ser intermediário? Por que as pessoas precisam de pagar ao Estado para que ele faça aquilo que é o seu dever? Porque eliminar focos de subfaturação, evasão fiscal, é papel do Estado. Nós, para fazer isso, nós pagamos impostos. Por que os importadores têm de depois pagar uma taxa adicional? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu agradeço bastante. Primeiro é assim. O Estado arrecada receitas de impostos e taxas. As receitas do Estado são para despesas públicas. Uma das despesas públicas é criar linha de financiamento à produção.
E não, em qualquer commodity, estou a falar da arroz, nós estamos a discutir arroz de trigo, mas na castanha, se não sabe, queria informar, existe uma sobretaxa de exportação. Para que serve a sobretaxa de exportação? A sobretaxa de exportação serve para financiar a cadeia de produção. Ou seja, financiar a cadeia de produção, garantir que haja uma indústria interna. É assim que se faz em qualquer parte do mundo. Sim. As taxas que são cobradas pelas entidades públicas servem a ela, porque assim, ao longo dos anos, nós assistimos, enquanto Estado, que o privado, principalmente estrangeiro que está cá, nada contra eles, não está a criar capacidade interna. Ele vem para cá, leva as divisas, deixa o arroz. Mais 20, 30 anos, o seu neto continuará a comer arroz importado, que é uma vergonha para o nosso país. Se nós não tomarmos medidas, o Orçamento do Estado, nós todos sabemos que não tem capacidade de abrir uma linha de financiamento. Outra solução seríamos de pedir um crédito. Portanto, isto, para fazer... isto é uma contribuição que o Estado está a pedir para que os importadores façam para a criação de capacidade interna. Não é uma contribuição que está a pedir. O Estado está a fazer uma correção de um erro que existe no mercado. Sim. E com os valores arrecadados dali também vai financiar. E por esta correção está a cobrar. Sim. Mas não é papel natural do Estado corrigir anomalias? Mas, quando você vai em qualquer outra instituição, você paga uma taxa pelos serviços que o Estado vai prestar. Sim, mas eu não pago, por exemplo, a Polícia da República de Moçambique para manter a ordem, tranquilidade públicas, porque eu pago impostos. É diferente. Eu só dizer, as fontes de receita do Estado são impostos e taxas. Sim. Atualmente, a intervenção do ICM não vai representar nem 20% daquilo que atualmente o Estado moçambicano perde. Ou seja, o próprio importador é assim. Mas se a atividade fosse tão lesiva, a intervenção do ICM fosse tão lesiva, eu não teria o número de empresas que tenham a fazer manifestação de interesse. Tá bom. As mesmas empresas. Mas estou fazendo. Preocupa-me muito, principalmente sendo jurista, que a nossa referência para a tomada de decisões sejam crimes. Está a dizer-me que não, isto não é problemático porque o que nós vamos cobrar como ICM não é nem 20% do que os criminosos estavam a tirar do Estado moçambicano. É esta a nossa referência? Não. A questão não é que estamos a usar o crime como referência, mas nós estamos a usar o crime como uma atitude que existe, um comportamento que existe. Por isso é que as penas são, além de penas de prisão, tem uma multa que a pessoa paga. Sim. Ou seja, o Estado tem consciência de, para além de punir ele na privação de liberdade, tem que cobrar de uma multa, né? É uma pena acessória, mas no caso... Mas o Estado não faz planos a dizer isto aqui, por exemplo, para incentivar a formação de investigadores criminais, eu vou garantir essa formação através de multas de criminosos. Sabes como é que são divididas os emolumentos do tribunal? Uma parte do emolumento do tribunal vai ao tribunal, uma parte vai à Procuradoria, uma parte vai ao Cernic. Sim, mas faz-se um plano a contar com multas? Não se faz um plano a contar com multa. O que eu estou a explicar é que as receitas públicas são originadas desta maneira. E até então, nós não estamos a fazer nada que contrarie nem a lei e nem prejudique o operador. Não se contraria a lei? Não se contraria a lei por uma razão muito simples. Nós estamos diante de um ataque, por exemplo, à iniciativa econômica. Não, porque é que eu estou a dizer, chefe? Um importador não vai poder fazer por si mesmo a importação. Não vai decidir acordar um chave e dizer amanhã quero importar. Tem de Sabe passar que eles não fazem diretamente a importação. Eu já quero esclarecer. Como é que fazem? Eles contratam uma empresa. É única? Eu não sei se é única, mas já apareceram as empresas que fazem importação para muitos outros operadores. Esta é a questão. É que o Estado agora vai praticar monopólio. Esta empresa... Não. Esta empresa... São empresas estrangeiras, estão aqui, que dizem... Sabe, nós às vezes temos esta forma de falar que é interessante. Tá vendo? Os termos, as palavras-chave é monopólio, corrupção. Não é monopólio. O monopólio é quando tu tens um único. Mas o ICM não vai ser o único? O ICM é a entidade do Estado que vai coordenar a importação. Os importadores, exatamente, os importadores continuam a fazer as suas importações, a encomenda, eles dizem qual te querem importar, onde querem importar, com a que preço vão pagar. Só não escolhem um intermediário. Já não introduzem um intermediário.
Por quê? O Porque ICM não vai jogar o papel de intermediação? não vai jogar o papel de intermediação, porque eu não sou intermediário, eu recebo pela prestação de serviço que eu estou a fazer E qual? aos operadores. E como eu disse... Qual é o serviço que estou fazendo? O serviço que nós vamos fazer, nós vamos coordenar o processo de importação. Coordenar especificamente significa o quê? Não, significa receber os pedidos, auxiliar aos A identificação importadores das pessoas que têm o arroz disponível. dos estados que estão a vender arroz mais acessível para o povo cidadão e, consequentemente, este arroz ser disponibilizado ao Estado moçambicano, ou, desculpa, aos importadores que hoje nós temos, e esses, por sua vez, poderem vender para as suas entidades a que elas vendem atualmente. O que faria um intermediário diferente disso? No caso concreto atual, os intermediários... Não falo de intermediário numa situação anômala, um intermediário normal. Não é esse trabalho que faz? Não, mas não podemos discutir o intermediário numa situação normal. O que está acontecendo atualmente não é uma situação normal. Por isso é que o Estado teve que ir para lá. Se o funcionamento estivesse, se a atuação atual dos intervenientes estivesse a ocorrer de forma perfeita, sem nenhuma imperfeição e com esses prejuízos que está a haver, quem está a ficar prejudicado é o Estado moçambicano. E tem que perceber, quando nós falamos do Estado moçambicano, estamos a falar de todos nós. Isso. Então, o que o Estado está a fazer está a corrigir um erro que existe. Mais do que isso, e eu acho que é importante perceber que atualmente a nossa produção nacional não tem a expressão que tem, de tal maneira que eu até numa reunião que tive de dizer que nós estamos aqui nessa sala, provavelmente alguém já não se lembra de qual foi a última vez que comeu arroz nacional. E continuamos a comer o arroz importado com muito orgulho. O objetivo do Estado é fazer essa substituição. Nós não podemos continuar a gastar com nossas dívidas, com aquilo que nós produzimos. Evidente. E mais caricato no meio dessa história é que os grandes players são entidades estrangeiras. Não são moçambicanos que vão fazer esse negócio. Por isso é que não faz sentido. O que eu estou a explicar é que nós temos o arroz, quando chegar a Moçambique, os moçambicanos, pelo menos o empacotamento tem que ser feito por empresas moçambicanas. E essas empresas vão gerar postos de trabalho em Moçambique. Agora, a situação que nós temos atualmente, a permanecer assim como estão, nós nem teremos divisas para pagar essa despesa. Vou lhe dar um exemplo. Essas mesmas empresas têm faturas penduradas no banco e o banco não já conseguiu pagar. Ou seja, estão a passar por incumpridores no estrangeiro. Um dos operadores, por exemplo, da área de trigo, disse, olha, eu de tanto não ter divisa, tive que fazer um acordo com uma empresa estrangeira e ela me dá crédito, eu tenho um período para poder pagar. Ou seja, ela não está a conseguir cumprir por falta de divisas. Isso é verdade. E vai chegar o momento, chegaria o momento, na situação em que nós estamos atualmente, se o Estado não tivesse tomado as medidas necessárias para controlar a saída de divisas, em que nós estaríamos numa situação em que não conseguiríamos comprar até medicamento para termos aqui dentro. E aí, as pessoas iam dizer assim, mas onde é que estava o Estado? O Estado assistiu isso a acontecer? Eu estou fazendo. Eu não sei se percebe as minhas questões, e são questões mesmo. Não é nenhum posicionamento pessoal, nem meu, nem do Regline. Nós nem negamos o problema de divisas. Acho que em Moçambique o único que nega o problema de divisas é o Banco de Moçambique. Não negamos todos os riscos que são apresentados como argumento. O que questionamos, e mesmo assim não negamos, questionamos, e é o nosso papel, é por que esta correção é feita por uma entidade que depois também parece estar a agir como um operador econômico. E eu me explico. É que quando se faz esta análise, e até ouvindo a sua explicação, parece estar a haver uma confissão de incapacidade institucional. Por quê? É que, diante destas anomalias que está a apresentar, era suposto que nós tivéssemos as alfândegas, a fiscalização e a justiça a intervir para corrigir anomalias. Mas já estão a intervir. Exatamente. Não necessariamente termos de colocar o ICM com um condão de regulador a agir como jogador e árbitro. Neste momento, o que é que nós temos? É o ICM a coordenar, né? Como jornalista tenho às vezes esta necessidade de traduzir para que as pessoas compreendam, e fê-lo sozinho, que é intermediário, identifica quem quer comprar, quem tem e disponibiliza. E ao mesmo tempo tem de regular o mercado, mas é parte operadora de todo o ecossistema.
Está o Estado a confessar que, pelas vias normais, não consegue parar com estas más condutas? Só entrando como operadora que vai conseguir fazer esta questão. Eu gostava de terminar a minha pergunta fazendo uma pergunta um pouco composta, já vamos ao finalzinho. Quando o Estado está a ser operador num sistema e ele ao mesmo tempo é o fiscalizador, é o regulador, fica difícil para um cidadão normal que está fora do sistema político, do sistema de governação daquela situação específica, fazer o escrutínio, porque nós esperaríamos do ICM um escrutínio à atividade de importação de arroz se o ICM não estivesse a fazer esta importação. Mas hoje já não temos como acreditar que o ICM vai fazer o escrutínio, porque também qualquer falha imputam-se ele a si. Como é que nós ficamos nesta altura quando ouvimos o Estado a dizer que há problemas? Para corrigir o problema, eu vou ter de entrar como operador da importação e não ficar de fora com a intervenção mínima como se espera em atividade econômica. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Sabe que não vou responder, mas tudo bem. O Estado não tem empresa de transportes públicos. Devia deixar o operador privado fazer o transporte público de passageiros nos centros urbanos. Mas havendo uma ineficiência, havendo essa dificuldade, o Estado foi fazendo lá uma intervenção. Não matou. Gosto do exemplo que dá. Porque, não matou. Quer dizer, quem olha para os transportes públicos de Maputo, por exemplo, não sei se tem o melhor exemplo de eficiência da parte do Estado. Não digo que os transportes são um luxo, mas eu estou a dizer a atividade. Estou a falar da questão do exercício da atividade. Ou seja, não é a forma que o Estado encontrou atualmente para poder resolver este problema. Diante da incapacidade das outras entidades que deviam intervir nisto e resolver. A autoridade tributária. Não chamaria de incapacidade, porque esse processo está a ocorrer. É verdade que ele fora dos holofotes, pela natureza, as naturezas dos processos, no fase da sua instrução, muitas vezes eles não são públicos, por uma questão de salvaguarda e também por forma que a própria norma estabelece no direito criminal. Não é necessariamente por uma questão só de incapacidade, são mesmo limitações. São limitações que o Estado tem, nós sabemos que o Estado moçambicano tem as suas limitações. Portanto, há uma confissão de que o Estado não está a conseguir fazer o que devia fazer. Por isso é que aciona mecanismos, como é que chama? De salvaguarda. Sim, as medidas de salvaguarda não servem para proteger a indústria nacional e promover a produção nacional, proteger a produção nacional. Não é necessariamente, não resultam de uma incapacidade, tanto que tal. Mas neste caso resultam de uma limitação. Não, a limitação faz parte, porque a falta de divisa não é por causa da limitação. A limitação nós encontramos na fase da fiscalização, porque há uma limitação naquilo que é a fiscalização de todos os navios que atracam a Moçambique trazendo arroz. O Estado não consegue fazer a verificação se todos os sacos que estão lá correspondem efetivamente a arroz, aquilo que é declarado, etc, corresponde a arroz. Essas limitações existem por razões de várias ordens. Eu não estaria em condições agora de apresentar e explicar cada uma dos setores. Sim, faz todo sentido. Mas a questão é, como jurista, estou fazendo. É um pedido difícil que eu estou a fazer-lhe agora. Mas, bom, vou fazer. Se fosse colocado, mantendo tudo o resto em constante, retira-se o Dr. Fazenda da qualidade de diretor-geral do ICM e tem de fazer uma análise desapaixonada. Parece-lhe razoável que, nós estamos a ter estas limitações de fiscalização. É verdade que mencionou muitas razões. Eu estava aqui a acompanhar as razões. Agora fala de fiscalização, fala de evasão fiscal, fala de potenciação do mercado da indústria local. Um conjunto de objetivos, são muitos objetivos pelo que eu percebi. Mas parece-lhe razoável que, em específico em relação à limitação do Estado, tenha de se fazer uma nova limitação ao setor privado? Porque aqui eu acho que até para si ficou claro que existe uma certa limitação, porque, e acabou concordando comigo, que o que o ICM vai fazer é intermediação, de alguma forma. Os importadores vão continuar a fazer tudo o que fazem, menos escolher com quem querem trabalhar, porque só existirá um único intermediário, que é o ICM. Não é isso. Eles continuam a escolher com quem quer trabalhar na coordenação da importação.
Mas é a coordenação de sentido de intermediação, pelo que percebi. Bem, nesses termos, talvez seja isso, porque eles continuam a escolher os fornecedores Sim. a quem eles querem. Só não escolhem intermediário. Só não escolhem intermediário. Por quê? Por causa dos erros que aconteceram no passado e daquilo que eu lhe expliquei, os problemas que foram acontecendo. Por isso é que o Estado entrou para assegurar que, doravante, o processo de importação seja ele feito. O que está no navio seja arroz e o preço pago do arroz corresponde à verdade e as nossas divisas não sejam exportadas ilegalmente. A minha pergunta era, parece-lhe razoável que o Estado, por ineficiência própria, limite o setor privado de fazer as coisas como vinha fazendo? O problema é que não é, da forma como está a falar, parece que o setor privado que está a agir nesse processo está a agir de forma normal. É que o Chavo está a pedir... Mas o doutor Fazenda disse-me aqui que não era todo o setor privado. Exato, então, por isso que eu estou a explicar. Aqueles que não agiam assim entram no pacote, quer dizer, vão ter de entrar num sistema desenhado por causa daqueles que têm má conduta. E o sistema desenhado não os prejudica. Essa aqui é a questão. Okay, a CTA não se posicionou assim, mas tudo bem. Não, a CTA, nós tivemos, ainda bem que falaste da CTA, nós tivemos uma reunião da CTA há 4 dias, está na página deles no Facebook. Eles foram lá, porque primeiro eles não sabiam como ia funcionar. Nós explicamos, tivemos uma reunião com a CTA, explicamos, os operadores estiveram lá, falamos com eles. Antes de reunir com a CTA, reunimos com os operadores, explicamos como é que ele ia funcionar, tanto o operador de arroz como de trigo. Eles perceberam o sistema, tanto é que o CTA acabou colocando essa informação na sua própria página. A única... Não, a CTA coloca todos os encontros que tem nas suas páginas. Não, só dizer daquilo que nós tínhamos, da reunião que nós tivemos, ficou claro que houve um entendimento de que o Estado não ia, porque a grande preocupação deles era que o Estado iria eliminar os importadores e o Estado passava a importar e a repassar para os detalhistas e aí perdia-se postos de trabalho, etc. Nós explicamos que não é muito bem assim. Tanto é assim que a única questão que o Estado reconheceu dessa reunião com o governo foi que não houve um diálogo muito mais acentuado com o CTA antes da aprovação da medida por conta dos problemas envolvendo a própria medida e aquilo que visava corrigir. Isso foi reconhecido, mas depois a carta seguinte, confesso-lhe que não percebi efetivamente o que aconteceu, porque uma das questões que se levanta lá na sede da própria carta, até fala-se 10 mil postos de emprego. Onde é que perderiam os 10 mil postos de emprego? Onde é que se perderiam 20 mil postos de emprego diretos? Se eles continuam a fornecer, ou seja, quem fornecia arroz, passa aqui a publicidade A, B, C e D, continuam a fornecer esse arroz A, B, C e D de forma tranquila para os seus próprios, ou seja, o seu nicho de cliente continua. Então, nós não percebemos em que medida haveria esse tal risco. E aí entendemos, e nós sabemos por que aquela carta foi escrita, porque, na verdade, aqueles que estavam confortáveis com o sistema que estava a funcionar atualmente, como estava a funcionar atualmente, com a desorganização que existia atualmente no mercado e os prejuízos que o Estado tinha, evidentemente sentiram-se incomodados com a intervenção do Estado. Mas nós vamos continuar a intervir para salvaguardar os interesses supremos do povo moçambicano. Antes de proteger qualquer outro interesse, o Estado tem que proteger o interesse do povo. E o interesse do povo é justo que o povo seja entregue um arroz que seja correto. Um outro dado que eu esqueci de fazer menção é que uma parte é um pouco exagerado talvez, uma parte desse arroz que vinha cá já era um arroz que já estava 3, 4, 5 anos armazenado. Agora a situação vai-se fazer essa correção. Por isso que eu disse, na reunião que nós tivemos, aqueles operadores que atuam de forma correta, depois de perceberem o que efetivamente estava a acontecer, eles continuavam normalmente e tranquilos. Agora, não percebemos depois a reação a posterior, mas eles são livres e é normal numa democracia. Eu mencionei a CTA justamente porque nós estivemos na reunião e o que vimos cá é esta reação. Mas tem um outro posicionamento que eu até na altura pedi ao jornalista. Pode entrar na página deles no Facebook, vai ver um posicionamento que o CTA diz que entendeu o que o governo estava a dizer. No dia seguinte fizeram a carta e publicaram nas redes sociais. Já para finalizarmos, vamos obviamente dar um espaço para explicar como é que vai funcionar o passo a passo, mas antes disso, não senti respondida a minha questão de pensa que é razoável que o Estado, por não conseguir acabar com problemas de desvios de conduta, limite pessoas que não estão em desvios de conduta. Uma das prerrogativas que o Estado tem
na regulação da sociedade o uso de determinadas medidas. Um deles, por exemplo, é o uso da força. Quando há manifestação... Justificado. Quando há Força manifestação justificada. aqui na sociedade, há um recolher obrigatório a quem não fez nada, mas é obrigado a ir para casa. Sim, ou seja, o recolher obrigatório não se acorda e se diz vamos fazer recolher obrigatório. Não se determina nesta decídio nem de emergência sem que todos estejamos convencidos de que há uma situação em que todos estamos em perigo. Não é o caso, porque a própria CTA não se mostra confortável. Né? Como é que o cidadão, sabendo que o seu Estado é lesado de mais de 100 milhões de dólares já, vai se sentir confortável? Qual é esse cidadão? O Chavo já viu esse debate feito pela comunidade? Não, a questão não é se é problemático ou não perder 100 milhões de dólares. Não, mas devia ser uma questão importante. A questão que se coloca é por que quem deve resolver problemas de evasão fiscal, de subfaturação, é o ICM, não a autoridade tributária. Não. O ICM não está a resolver o problema de evasão fiscal. O que está a resolver? Não, atenção. O ICM não está substituindo a autoridade tributária. A autoridade tributária continua a fazer o seu trabalho. A Cerni continua a fazer o seu trabalho. O que a ICM está a fazer é... Por isso que o próprio diploma é claro. O Estado indigita o ICM para coordenar e conduzir o processo de importação. Mas aqueles que estiverem a fazer evasão fiscal vão continuar a ser responsabilizados pela autoridade tributária. Então esta medida não vai corrigir a evasão fiscal? Vai corrigir, porque nós dizemos que a evasão fiscal é feita no processo de importação. Então, mas também não é verdade que o ICM está a fazer o trabalho da autoridade tributária. Não. O Estado tem vários órgãos. Um deles, ele disse que o ICM, a partir de hoje, passa a fazer a compra no estrangeiro, a importação, e disponibiliza aos agentes locais, porque eles só, ao fazer esse trabalho, estão a fazer de forma incorreta. É nessa medida. Tudo bem. Nós temos já de fechar o nosso espaço. Queremos agradecer pela sua disponibilidade. O novo sistema vai funcionar com o ICM a identificar mercados, preços de referência, identificar os melhores preços, com abertura para que os importadores indiquem também os fornecedores que eles entenderem que são os melhores nessa altura. É disso que estamos a falar, certo? Sim. É assim que vai funcionar. Há um sistema de pré-registro que os operadores devem fazer e que já foi emitido um documento para a realização disso. Como é um jurista e conhecedor de matérias de regulação, gostávamos de o convidar a fazer um comentário sobre a existência de um espaço como o Regline. E antes explicamos o que é. O Regline é um espaço privilegiado para a discussão de regulação econômica do nosso país. Entre várias questões, nós trazemos o debate entre consumidores, operadores e reguladores. Temos ciclos temáticos, por exemplo, está em curso agora o ciclo temático de concorrência, que é, neste caso, patrocinado pela Autoridade Reguladora da Concorrência, mas poderia ser pela CTA, poderia ser por uma associação da sociedade civil que quisesse ver o assunto a ser discutido. Depois vem aí o ciclo temático das telecomunicações, patrocinado pelo INSEM, mas também poderia ser pela Vodacom, pela MCL, Movitel ou qualquer outro consumidor. Mas temos estes episódios independentes em que ninguém patrocina nada, é no interesse público, porque nós acreditamos que o direito à informação nunca deve estar abaixo dos interesses econômicos das entidades. Qual é, enquanto jurista, o seu pensamento sobre a existência de um espaço como este? Bem, eu acho que o espaço é interessante, primeiro, porque normalmente os podcasts são uma televisão modernizada, um pouco mais, vamos lá, sem aqueles adereços todos que uma televisão traz, mas sobretudo pelo fato de estar a discutir esses aspectos econômicos. E ainda bem que vocês tratam dessas matérias econômicas. Eu acho que era importante também estar para discutir vamos lá, matérias ligadas à parte econômica, como aquilo que o assunto das importações, exportações, era muito interessante. Não, há espaço para ouvirmos, termos um ciclo temático. Era muito interessante termos isso, mas também, para além da importação e exportação, termos também a parte sobre produção. É verdade. Porque no final do dia, o que vai mudar o país, o que vai garantir que nós tenhamos
tenhamos algum desenvolvimento é a produção. Tudo o resto. E exportação. Aí quando há exportação já é bom, porque a entrada de divisas para nós é bom. Mas a produção, principalmente, porque ela gera postos de trabalho. Quer dizer, melhora o funcionamento normal da economia e também vai permitir que que nós tenhamos os bens e serviços que nós precisamos. Então eu acho que é importante e felicito a si pessoalmente pela esta decisão de ter o programa Redline e desejo que ele continue a funcionar normalmente. E sempre que tiver disponibilidade, se me convidarem, cá estarei. Pois, muito obrigado. Assumi o compromisso também de termos um ciclo temático sobre... Não, falei isso. Ora bem, caro espectador, foi um prazer termos esta conversa, um pouquinho, em algum momento, tensa, mas porque era importante fazer este esclarecimento. Temos dito sempre, não somos um órgão de informação, somos um podcast que pertence a um escritório de consultoria em comunicação e relações públicas, que é a AC Consultoria e Serviços, e temos apoio de outras empresas como a Entelelo News, temos o apoio da WeTake Solution, e agradecemos as entidades que nos abraçam neste processo, nomeadamente a Autoridade Reguladora da Concorrência, assim como o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Nós voltamos numa próxima ocasião, provavelmente ainda no contexto do ciclo temático da concorrência. Fique bem.